Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, 28 de agosto de 2018. Obrigado pela sua companhia. São 12 horas, 2 minutos em Orizona. Está no ar o Jornal Orizona FM. Agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e astral. Aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zebétio. Por alguém. Quem é? É o Zebétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia. Gente, hoje, dia 30 de dezembro, quarta-feira, começando agora o programa Zebétio, que vai até às 7 horas. Bom dia, tio Zebétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Na sonoplastia vai trabalhar o Ricardo. Falou. José Meiro produziu, o Zebétio vai apresentar, a Gatuna Neta nos telefones, o Amauri tá na central técnica e o Ronaldo Barbosa vai trabalhar também. Tá tudo bem, né, Ricardo? Tudo não está tapado, né? Então tá bom. Você vê que horas são 5 e 2 agora, 5 horas, 2 minutos, 5 e 2. Fica aí, tem muita música pra curtir. Começamos o programa de hoje homenageando o Zebétio. Morre aos 92 anos o apresentador. Morreu ontem, segunda-feira, um dos maiores comunicadores de rádio do Brasil, Zebétio. Aos 92 anos, o radialista faleceu durante a madrugada, enquanto dormia em sua casa, no bairro Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Seu corpo foi sepultado ontem mesmo no cemitério do Horto Florestal com muita discrição. Segundo o filho, Homero Bétio, informou que foi um pedido da mãe. A trajetória de Zebétio começou como sanfoneiro com o trio sertanejo Alegres, se apresentando no interior de São Paulo e do Paraná. Depois, formou-se Zebétio e seu conjunto, com apresentação em concursos de rádios. Começou a trabalhar como locutor inicialmente com um programa de meia hora na Rádio Difusora de Guarulhos, nos sábados. Depois foi para a Rádio Cometa de São Paulo e nos anos 70 foi para a Record, seguindo posteriormente para a Capital, Rádio Capital em 1980. Depois passou também pela Rádio Gazeta. Zebétio voltou para a Record com seu programa até o final de 2009, quando, aos 81 anos, se aposentou. Zebétio marcou com seu jeito brincalhão, conversas cativantes com seus ouvintes, músicas sertanejas de raiz e seus bordões inesquecíveis como "Acorda", "Joga água nele", "Gordo, ô gordo", logo ao começar o seu programa, sempre às 5 horas da madrugada. Ele também batia um bolão, viu? Zebétio foi jogador de futebol quando morava em Lins, interior de São Paulo.
na juventude, se dividindo entre a profissão de sapateiro e as partidas do Clube Atlético Linense. Há 2 anos ele sofreu um AVC, mas se recuperou bem, segundo informações do seu próprio filho na época. Nos últimos anos, organizava suas memórias para lançar um livro sobre a sua vida. O rádio é o veículo mais popular e presente no dia a dia do povo brasileiro. Isso porque sua comunicação é simples e direta. O rádio é o único veículo de comunicação que faz o receptor imaginar, pois só tem o áudio. Rádio é transmitir a imagem através do som. E Zé Bétio era o sinônimo dessa comunicação simples e direta. Num tempo sem rede social, sem internet, sem transmissões ao vivo, onde o que valia mesmo era só o talento, ele conseguiu se fazer o maior comunicador de todos os tempos. E você confere hoje no JO. Primeira turma do STF julga hoje denúncia contra Bolsonaro. Libertadores. Os Santos encaram argentinos em busca da classificação. Linha de crédito prioriza a energia sustentável no meio rural. Setor leiteiro cobra na justiça medidas contra a tabela do frete. Artrite reumatoide afeta 1 milhão de pessoas no Brasil. Conheça um pouco mais a respeito desta doença que incomoda muita gente, inclusive em Orizona. Procuradoria-Geral da República denuncia Jovair Arantes por organização criminosa no Ministério do Trabalho. 25% das cidades em Goiás não têm renda para manter prefeitura. Jovem assassinado ontem será velado hoje em Orizona. Você confere ainda. Um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. As principais notícias de Goiânia com Libório Santos. E a previsão do tempo para esta terça-feira. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje denúncia contra Jair Bolsonaro. Vamos à matéria saber informações a esse respeito. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa hoje a denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello. Inicialmente, o julgamento desse caso estava marcado para a próxima semana, mas foi adiantado a pedido da defesa de Bolsonaro, que abriu mão de um prazo de 5 dias de aviso prévio antes do julgamento, para que o caso fosse julgado hoje, 4 dias antes do início do horário eleitoral de rádio e televisão. Na ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro é acusado de prática de racismo e de fazer manifestações discriminatórias contra quilombolas, indígenas e refugiados durante um discurso no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril do ano passado. A defesa de Bolsonaro alega que as declarações são uma opinião política, feitas no contexto da atuação do parlamentar e em diálogo com o eleitorado. Se a denúncia for recebida, Bolsonaro vai se tornar réu pela 3ª vez no STF. O deputado responde a mais 2 ações penais no Supremo, em que é acusado de apologia ao estupro por conta de declarações feitas a respeito da deputada Maria do Rosário. Lembrando que o eventual recebimento da denúncia deve não ter impacto jurídico sobre a campanha. É que a legislação eleitoral não prevê nenhuma restrição em relação à candidatura de réus a cargos eletivos. Mas o relator, o ministro Marco Aurélio, comentou há alguns dias que poderá haver insegurança jurídica se um candidato réu vencer as eleições presidenciais. Destacou que o STF já definiu no ano passado que réus não podem substituir o presidente e avaliou que a Corte ainda precisa interpretar a Constituição para saber se pessoas com esse status jurídico podem assumir a presidência caso eleitas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Libertadores, Grêmio e Santos encaram argentinos em busca da classificação. Confira.
Hoje é dia de Libertadores. 2 brasileiros em campo na noite desta terça-feira, de olho em uma vaga nas quartas da competição. E para apimentar ainda mais o cardápio, nada melhor que duelos Brasil e Argentina. Às 7h30 da noite, o Santos encara o Independiente em São Paulo. Mais tarde, às 9h45, o Grêmio pega o Estudiantes em Porto Alegre. Após empatar fora de casa por 0-0, o Peixe precisa vencer por qualquer placar para avançar de fase. Empate com gols classificam os argentinos, enquanto outro 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Esses cenários, no entanto, podem mudar por uma decisão extra-campo. O alvinegro está sendo julgado pela Conmebol por ter escalado de forma irregular o meio-campista Carlos Sanches. Se for punido, o alvinegro perderia o primeiro jogo de 3-0 e deveria ser nesta noite por 4 gols de diferença. A decisão deve ser divulgada ainda hoje, antes do jogo marcado para o Pacaembu. Após ser derrotado por 2-1 na Argentina, o Grêmio precisa de uma vitória simples para se classificar. Os argentinos, com sua habitual catimba, jogam pelo empate. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Linha de crédito prioriza a energia sustentável no meio rural. A reportagem é de Diego Brião. O Sistema Sicredi lançou recentemente uma linha de crédito voltada para financiamentos de equipamentos para a produção de energias sustentáveis. Esta iniciativa se desenvolveu a partir de parceria firmada com a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD. Serão priorizados na ação associados do Sicredi, que é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3.800.000 associados no Brasil. O consultor de desenvolvimento de negócios da Central Sicredi Sul-Sudeste, Leandro Valau, explica que incentivar esta prática das energias sustentáveis também está de acordo com a visão de mundo do Sicredi. A gente entende que financiar uma energia limpa é sustentável, isso vai de encontro aos nossos valores do Sicredi, de sustentabilidade por um mundo melhor, e a gente também entende que disponibilizando recursos para esse setor, a gente consegue agregar renda para o nosso associado, que é um dos princípios que está inclusive na nossa missão do Sicredi, né? Que a gente percebe que esse setor ele tem um potencial muito grande de evolução no país. O consultor Leandro Valau do Sicredi também projeta que no longo prazo este tipo de investimento pode resultar em significativa economia. O cálculo que se faz é que hoje o custo que ele tem de energia elétrica pode ser direcionado para uma aquisição de equipamentos que possam ele disponibilizar dessas energias renováveis, energia solar, fotovoltaica, e a partir da redução do custo da energia elétrica mensal da sua conta de luz, ele tem condição de pagar o financiamento. Dado o período do financiamento, a partir daí ele tem essa redução de custo de energia agregada à sua, vamos dizer assim, a sua receita, ao seu bolso, né? A parceria entre Sicredi e ABGD tem como área de atuação, ao menos inicialmente, os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. De Porto Alegre, Diego Brião. Setor leiteiro cobra na justiça medidas contra a tabela do frete. Nós vamos saber as informações com a repórter Tatiane de Souza. O setor leiteiro vai discutir na Justiça a aplicabilidade da tabela de frete instituída pelo governo federal. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, pelo Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado. O Sindilat vai esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, ou que a Agência Nacional de Transporte Terrestre publique uma nova tabela. O presidente do sindicato, Alexandre Guerra, explica que as empresas não estão cumprindo a atual tabela de preços, porque não há margem de lucro para isso. Recomendando aos associados que tentem não cumprir, até porque pela lei não se faz necessário, porque tem que esperar a nova tabela. Perdemos produção. Nós não conseguimos captar aquilo que era para captar. Ficou o leite no lutor. O leite foi descartado, deu um vazio no mercado. Quando deu um vazio no mercado, o que acontece? Os preços sobem. A proposta do setor é a livre concorrência no fretamento.
Paulo. Não existe espaço para coisas tabeladas. Eu volto a dizer, por que a gente não tabela o dólar? Não dá, porque a economia ela tem sua lei de mercado e ela tem que ser respeitada. Se nós seria tão bom para nós tabelar o leite, tabelar o queijo, tabelar um iogurte, mas não é esse, né, o caminho, né? Então a livre negociação, a lei de mercado é soberana. Em 2017, o país produziu mais de 33 milhões de litros de leite, 12% saído do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Artrite reumatoide afeta 1 milhão de pessoas no Brasil. Conheça um pouco mais a respeito desta doença que incomoda muita gente, inclusive aqui na nossa cidade, Orizona. A reportagem fica por conta de Denise Coelho. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica e crônica. De acordo com o Ministério da Saúde, a enfermidade afeta 0,46% da população brasileira, cerca de 1 milhão de pessoas. A farmacêutica Bruna Esmeralda Oliveira é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará. Lá ela desenvolve um estudo para a estruturação e operacionalização de serviços clínicos da farmácia ambulatorial para o acompanhamento dos pacientes com artrite. A pesquisadora ressalta como agravante o fato de outras doenças estarem associadas ao problema. Que o sistema imunológico de defesas ele passa a atacar o próprio organismo, no caso, as articulações. E essas inflamações, se não forem tratadas de forma adequada, elas podem levar à destruição das articulações, com deformidades e mesmo dificuldades para a realização das atividades da vida diária. Uma doença que tem uma ligação muito importante e frequente com fatores de risco voltados às doenças cardiovasculares, diabetes e dislipidemias, os quais são as principais causas de morte relacionadas aos portadores de artrite reumatoide. O projeto da Universidade Cearense vem sendo realizado por meio de uma parceria entre o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos do Departamento de Farmácia e a Farmácia Ambulatorial do Hospital Universitário Walter Cantídio. A ideia é fornecer instrumentos para a implementação de uma unidade de cuidados farmacêuticos, orientar os pacientes e oferecer suporte aos demais profissionais envolvidos. Bruna destaca que pacientes com artrite fazem uso simultâneo de vários medicamentos e por tempo prolongado, o que favorece a ocorrência de reações adversas e interações indesejadas. Ela reforça a importância do acompanhamento do farmacêutico para facilitar a adesão ao tratamento. Além dos medicamentos prescritos para a artrite reumatoide, há também que se considerar a prescrição simultânea de outros medicamentos relacionados às comorbidades, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, e para a importância do controle dos fatores de risco na rotina assistencial desses pacientes. Além disso, tem que se considerar também o uso de medicamentos por conta própria, a automedicação, especialmente os anti-inflamatórios. Por se tratar de um problema de saúde que podemos caracterizar por dor e limitações, então isso tem que ser monitorizado pelo farmacêutico com bastante cautela. A expectativa é que a parceria entre a universidade e o hospital contribua também para aperfeiçoar a formação dos alunos envolvidos. O estudo está em fase piloto até setembro deste ano. Após essa etapa, a previsão é que o projeto permita o acompanhamento farmacoterapêutico de 70 pacientes. O objetivo é que a avaliação forneça subsídios para a posterior implementação do serviço ambulatorial de cuidados farmacêuticos no hospital. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Com informações do Ceará, Denise Coelho. Agora vamos a São Paulo com um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo na manhã desta terça-feira. Terça-feira, a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou ontem, segunda-feira, dia 27, ao Supremo Tribunal Federal, 26 pessoas pelo crime de organização criminosa no âmbito da Operação Registro Espúrio. Entre os denunciados estão o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PDT, o ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, e os deputados Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, Paulinho da Força, do SD, Jovair Arantes, do PTB, Wilson Filho, do PTB da Paraíba e Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. O oferecimento de denúncia não representa a condenação de um acusado. Cabe a partir de agora ao STF decidir se acolhe ou rejeita a acusação. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal. Se rejeitar,
o caso será arquivado. Deflagrada pela Federal Polícia em maio, a Operação Registro Espúrio apura fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. A Polícia Federal já concluiu um inquérito da operação e indiciou 39 pessoas por suposto envolvimento na organização criminosa que atuou no Ministério. O número de processos sem solução em todo o judiciário brasileiro chegou em 2017 a 80,1 milhões de casos, de acordo com o levantamento divulgado ontem, segunda-feira, dia 27, pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão de controle dos tribunais brasileiros. Os dados históricos, porém, mostram que no ano passado foi o período em que menos cresceu o estoque de casos pendentes na Justiça, com um aumento de 244 mil processos não solucionados em relação ao saldo de 2016, que foi 79,8 milhões, uma alta de 0,3%. O CNJ atribuiu o aumento dos casos pendentes à reativação de casos que já tinham sido arquivados em anos anteriores e retornaram à tramitação no ano de 2017. O órgão registra que a produtividade dos magistrados vem subindo ao longo dos últimos anos. A candidata da rede à presidência da República, Marina Silva, disse ontem, segunda-feira, dia 27, que, se eleita, irá dar um passo à frente no Bolsa Família, dando acesso a microcrédito e assistência técnica para o beneficiário que quiser empreender. Como parte da sua agenda de campanha, a presidenciável visitou a ONG Educafro, localizada no centro de São Paulo, que atua na promoção de ações afirmativas para a inclusão de negros e pobres na universidade. No evento, Marina Silva comentou as propostas da chapa na área social. Entre aspas, nós vamos manter o Bolsa Família, priorizar as ações vulneráveis com políticas de transparência de renda, mas vamos dar um passo à frente. Os agentes de desenvolvimento social, como existem no Chile, para ajudar as pessoas a ter inclusão produtiva, com acesso a crédito, microcrédito, assistência técnica para quem quer empreender, disse Marina. Anunciado em dezembro do ano passado, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, na versão digital, que é o documento dos veículos, começou a ser disponibilizado para os motoristas ontem, segunda-feira, dia 27, em Brasília. A tecnologia será adotada pelo Departamento de Trânsito, DETRAN, de cada estado gradualmente, começando pelo Distrito Federal. A determinação é de que todo o país ofereça o recurso até o fim de 2018. O site do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, manterá uma lista com os estados que geriram. Cada DETRAN é encarregado de determinar a cobrança ou não de taxa adicional pelo CRLV digital. De acordo com o Ministério das Cidades, o documento não terá custos no Distrito Federal, mas só poderá obtê-lo quem já tiver pago o licenciamento de 2018. A diversão que faltava agora é realidade. Salve, salve, galera! Queremos convidar você para estar conosco toda quinta-feira a partir das 20 horas no Casarão Dance, ao lado dos Correios, aqui mesmo em Orizona. Conexão direto com Goiânia. Agora o repórter Libório Santos nos traz todas as notícias de Goiás. 4 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e explosão de caixas eletrônicos foram ontem no confronto com policiais militares. A polícia prendeu um veículo roubado com produtos de êxtase, 4 armas de fogo e explosivos que seriam utilizados para arrombar caixas eletrônicos. A quadrilha era de Alagoas. Olha, a polícia não está para brincadeira com os criminosos, não. Em menos de 24 horas, 8 morreram em confrontos com a PM em 3 ocorrências. Importante lembrete, a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina na próxima sexta-feira. Pais, sejam responsáveis e vacinem seus filhos. Ontem, dia 27, foi o dia do psicólogo e, aproveitando a data em comemoração ao dia desse importante profissional, uma informação. A Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto de autoria do deputado Francisco Júnior e que implanta o trabalho do psicólogo em todas as escolas estaduais. A matéria agora depende de sanção do Executivo para se tornar lei. O projeto que nós aprovamos com direções para termos psicólogo escolar nas escolas. Não é um qualquer psicólogo, não é um psicólogo clínico que vai fazer um trabalho igual a gente está acostumado. É uma especialidade própria da psicologia, é moderno, e é o psicólogo escolar que trata da educação como um todo. Ele está atento a toda a comunidade escolar, o aluno, os pais dos alunos e os professores, o corpo docente. E ele colabora para que a escola cumpra o seu papel, que além de ensinar, é educar e, em última instância, formar cidadãos.
cidadãos. O psicólogo escolar já está sendo adotado na rede particular com muita competência, e na rede pública, em alguns lugares, como é o caso do Distrito Federal, já avançou bastante. No estado de Goiás, como não tem a previsão da presença do psicólogo escolar, foi criado um grupo de trabalho para tentar suprir essa ausência. A intenção nossa é de que no futuro nós tenhamos um psicólogo escolar por escola. No giro pelo mundo do crime, a Polícia Civil iniciou por homicídio culposo 13 servidores pelo incêndio que culminou no último dia 25 de maio com a morte de 10 internos que cumpriam pena socioeducativa no século BPM aqui na capital. O inquérito indica ter obtido provas de que os servidores mentiram em depoimento e demoraram quase 5 minutos para iniciar o combate ao fogo. E a família, como vai, hein? Um jovem de 28 anos foi preso em flagrante por estuprar a própria mãe em Uruaçu, no norte do estado. A vítima, que tem 44 anos, disse à polícia que os abusos eram cometidos há aproximadamente 2 anos e sempre ocorria quando o filho usava drogas. Portanto, você que é jovem, fique longe das drogas. A grande maioria dos que experimentam as drogas por curiosidade tornam-se viciados. Aposentados e pensionistas começaram a receber ontem a antecipação da primeira parcela do 13º salário. O aeroporto de Goiânia registrou um recorde histórico de movimentação de passageiros em julho. Durante o mês de alta temporada, embarcaram e desembarcaram na capital Goiânia 318 mil passageiros. O número é 6,97% maior do que o registrado no mês do mesmo período em 2017. A UCB Goiás acaba de divulgar os resultados obtidos com o censo cooperativo feito em todo o estado de Goiás. Através dele, foi possível de se fazer uma radiografia do cooperativismo em nosso estado. Joaquim Guilherme, presidente do sistema UCB Sescope, destaca os principais pontos positivos. A gente fica feliz em ver os números que nós temos hoje para apresentar para a sociedade goiana. Nos últimos 5 anos, praticamente nós crescemos 48% em número de associados. Isso demonstra, ou seja, que as cooperativas estão atraindo para o seu meio novos membros. Isso é muito importante. E eu acredito que isso é muito pelo momento de crise que o país vive. Nesse momento de dificuldade é que as pessoas aproximam umas das outras para procurar solução. E o cooperativismo é isso. É procurar solução para um problema comum. Então a gente pode observar também que o número de funcionários das nossas cooperativas cresceram 8,6% somente no ano passado, também demonstrando que nós estamos num viés contrário à economia do país, a economia diminuindo, demitindo e nós crescendo, aumentando o número de funcionários. Também demonstrando que nos momentos de crise as cooperativas elas têm algo para apresentar. Então foi muito importante, nós estamos hoje com 216 cooperativas registradas, praticamente participando da vida econômica do estado em todos os municípios. Nós, onde temos uma unidade, nós temos um posto de atendimento ou uma área de atuação, então praticamente nós estamos atuando no estado todo. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. O Quitandas do Léo está sob nova administração, porém continua com a mesma qualidade em seus produtos. Deliciosos bolos de vários sabores, pão de queijo, biscoito de queijo, sanduíches naturais, pão caseiro, pães pizza, entre várias outras gostosuras. Venha tomar o seu café da manhã e da tarde aqui no Quitandas. Aqui tem um ambiente agradável para você. E à noite, trabalhamos com a entrega de pizza. São deliciosas pizzas produzidas pelo famoso pizzaiolo Cristiano Roliço. Trabalhamos com disque entregas de terça a domingo a partir das 19 horas. O telefone é o 3474-460. Atendemos também pelo WhatsApp 99613-7678. Quitandas. E hoje amanheceu com ventania em todas as partes de Orizona. A velocidade do vento hoje está em 26 km por hora. Nós vamos ficar agora sabendo qual a previsão do tempo para hoje. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, a região centro-oeste terá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada nas regiões noroeste e Pantanal do Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o tempo vai ficar parcialmente nublado a claro. A região deve ter mínima de 11 e máxima de 38 graus.
A umidade do ar pode variar de 15% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Rafael Costa, o tempo e a temperatura. Alô, alô, Orizona e região! Continua a grande promoção. A cada 6 lavadas geral no seu veículo, a 7ª sai de graça. Venham conferir. Promoção assim, só o Lava Jato Cinelândia traz para você. É só ligar 649-9994-6085 ou 98165-3771. Para melhor comodidade, buscamos e entregamos seu veículo em sua residência. Obrigado pela preferência. Lava Jato Cinelândia. Lavando bem para servir sempre. 25% das cidades em Goiás não têm renda para manter prefeitura. A cada 4 municípios goianos, um não gera receita suficiente para manter o funcionamento da própria máquina pública, ou seja, dependem de transferências do Estado e do governo federal, até mesmo para conseguir pagar o salário do prefeito, vereadores e respectivas estruturas administrativas. Os dados são de pesquisa divulgada ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Dos 248 municípios goianos, 62 não arrecadam o suficiente para manter a estrutura pública municipal, ou seja, 25% das cidades goianas. O desequilíbrio entre o volume de despesas e a geração de receita própria é mais crítico em municípios menores. Todas as cidades em Goiás que entram nesta estatística têm menos de 6 mil habitantes. Na análise do presidente da Associação Goiana dos Municípios, Sérgio Paulo, a situação das cidades menores é mais crítica. Grande parte dos prefeitos trabalha sempre com déficit. Hoje, não conseguem certo equilíbrio nas contas e pagar a folha em dia já está fazendo uma grande gestão, disse. Aqui em nossa região, as cidades que se enquadram nesta lista da Firjan são Almelo, Anhanguera, Cristianópolis, Caldazinha e Urutaí. Jovem assassinado ontem será velado hoje em Orizona. O jovem Henrique César, conhecido como Cafezinho, assassinado ontem próximo à garagem da prefeitura no bairro Bela Vista, será velado hoje em Orizona na Pax Universo. A previsão de chegada do corpo era a partir das 11 horas da manhã. Henrique César levou 3 tiros, chegou a ser socorrido no ambulatório médico 24 horas, mas não resistiu. Um fato marcante foi que o crime aconteceu por volta do meio-dia e só após as 19 horas o corpo foi encaminhado ao IML de Caldas Novas. Os suspeitos do crime ainda não foram presos nem se entregaram à polícia. A polícia inicialmente trabalha com a linha de investigação de crime passional. No entanto, outras possibilidades não são descartadas. E só uma informação atualizada, o corpo deverá chegar por volta das 13 horas e 30 minutos. E está sendo realizada em Orizona uma operação de fiscalização em vários comércios, vários estabelecimentos comerciais. Essa fiscalização está sendo realizada pelo PROCON, pela Agrodefesa, a Vigilância Sanitária, entre os outros órgãos que participam da operação. Essa operação foi motivada por denúncia que tiveram de alguns consumidores aos respectivos órgãos que estão sendo vistoriados. E neste final de semana será realizada a Festa dos Produtores Agropecuários, que será no estádio Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, e a estrutura do evento já começou a ser montada. Para falar tudo a respeito desta festa, estaremos recebendo em nossos estúdios do JO amanhã os organizadores Juninho Mosconi, Daniel Olímpio e Diego Frutuoso, a partir do meio-dia. E documentos perdidos, utilidade pública, está aqui em poder da Rádio Orizona FM, alguém entregou aqui na Rádio Orizona FM.
Os documentos pessoais de Jonathan Canedo de Castro. A naturalidade do Jonathan Canedo de Castro, eu não sei se ele mora em Arizona, mas ele é natural de Vianópolis. Está aqui a carteira de identidade, está aqui o cartão do IPASGO, o cartão do SUS, tem também um cartão da Pax Universo e um cartão da Lagoa Termas Park em Caldas Novas. Então, você que perdeu seus documentos, Jonathan Canedo de Castro, por favor, retirar seus documentos. Então, também foi deixada aqui na Rádio Arizona FM uma bolsa que aparenta ser de criança. Ela foi encontrada no pit dog da Rita e do Tony Ramos, lá no Taquaral, durante a festa dos carreiros. É uma bolsa rosa que parece ser de criança ou de algum corintiano. E tem também uma correntinha que está junto aqui com a bolsa. O Jornal Arizona FM de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, ao meio-dia. Muito obrigado a todos pela audiência. Ainda bem que os corintianos são rubro-negros. Nós vamos mandar um abraço aqui pro Lucas Alves, que está lá na Droga Média, ouvindo o Jornal Arizona FM. Obrigado, e obrigado a todos aí na Droga Média, acompanhando o nosso jornal. Vamos por aqui, excelente tarde e até amanhã. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Arizona e região, no Jornal Arizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Everton Mendonça e Paulo Castro.